O que são as maldições familiares? Maldições familiares são esses ciclos tóxicos repetitivos que não foram curados lá no seu sistema e que muitas vezes são segredos de família. Porque tem muitas coisas que acontecem com os nossos pais, avós, bisavós, que a gente nunca ficou sabendo. Esses dias chegou uma história pra mim, da minha família. Que a gente nunca ficou. Chegou uma história. Eu acho que meu pai não vai assistir, eu não vou nem divulgar pro meu pai, não, tô brincando. Mas pai, se você assistir, chegou uma história. Porque eu olho pra minha família, eu olho pros meus pais, eu sou apaixonada pelo meu pai, pela minha mãe, eles me deram tudo e muito mais. E eles são seres humanos bem normais e bem comuns, então as histórias vão chegando a partir desses movimentos que eu estou fazendo. Ou seja, um segredo, eu tenho 39 anos, eu estou sabendo dele agora, mas que ele já está acontecendo há pelo menos umas 3 gerações no meu sistema familiar. Então, são histórias que impactam a nossa vida e a gente não sabe, e que amaldiçoa. Por que amaldiçoa? Porque destrói algo, porque impede algo de ser construído em algum dos níveis. Então, a maldição é algo que você não tem um poder direto sobre ela, porque é o que eu falei mais cedo, você não sabe contra quem você está lutando. A partir do momento que aquilo vem à luz, que você coloca aquela lupa que eu comecei o podcast falando, opa, peraí, agora eu sei o inimigo que eu estou lutando, agora eu sei as armas que eu preciso para vencê-lo e agora eu consigo vencê-lo. Por isso a Bíblia diz, não há nada escondido, que não haja de manifestar-se e vir-se sob a luz. A maldição precisa vir para a luz para ser curada e abençoar as futuras gerações, porque, pensa comigo, aqui que está me assistindo agora, nos assistindo, que tem filho. É só ver o quanto teu filho te imita. E só ver o quanto você nunca disse certas coisas para o seu filho sobre a sua vida ou até sobre a sua relação com o cônjuge, com o pai da criança, e ele sabe. E você fala, como que essa criança... Ai, a minha criança é muito espiritualizada. A gente fala isso, né? Ai, porque a nossa criança é muito espiritualizada. Nossa, ela é uma criança cristal, uma criança... Isso. Pode ser. É índigo. Mas eu amo, tá, gente? Tô brincando aqui, mas eu acredito em tudo eu isso. amo. Eu também acredito. Mas só que não é uma criança, é uma geração, né? É uma geração de crianças, porque o mundo tá evoluindo nesse lugar. Mas é claro que o pai vai falar que é a sua criança. Uma criança cristal, uma índigo. É uma índiga. Arco-íris agora tem. Né? Eu acredito muito que seja. Só que ao mesmo tempo, nós também éramos as nossas crianças cristais lá da nossa época. A gente também percebia coisas dos nossos pais que a gente não sabia verbalizar ou dar nome para aquilo, não tínhamos entendimento ou consciência e repetimos na vida adulta. Então, eu posso olhar para a minha vida e ver padrões que eu repeti dos meus pais, dos meus avós, e que eu precisei falar, chega. Então, amaldiçoa, por quê? Porque te traz algum tipo de problema. A partir do momento que deixa de ser um problema, passa a ser uma solução, passa a ser uma bênção e abençoa a vida dos outros. Se a bênção abençoa, a maldição amaldiçoa. É tipo simples assim, é uma árvore que dá fruto. Então, eu vou amaldiçoar a vida dos meus por meio daquela maldição, ou eu vou abençoar a vida dos meus. E falando aqui para a lente da verdade, uma maldição ela pode ser quebrada a partir do momento que você sabe que ela existe ou precisa de um movimento que advém de outra pessoa para que ela seja destruída e descriada? Não necessariamente, pode ser destruída a partir do teu conhecimento. Clareza é um potencial poder. Às vezes a clareza é suficiente. Clareza é um potencial poder. Porque sem ação também não é poder. É um potencial de poder. Eu tenho potência de agir. Mas se eu tenho a clareza e eu não entro em ação, então ela fica ali no potencial, ela não chega naquele nível de transformação, mas tem um potencial. Agora, às vezes, só por você ter a consciência, porque é isso que a constelação familiar traz, ela traz uma clareza, e às vezes a clareza é o suficiente. Mamãe, você buscava segurança profissional, isso é seu, eu vou deixar isso com você, porque às vezes a maldição atua no teu business, você não consegue prosperar o teu business, não consegue ganhar o dinheiro que você gostaria e você fica contemplando a ideia de voltar para o CLT, digamos, que você tenha feito uma transição e você não sabe por que o teu business não prospera. Poxa, essa pode ser uma maldição que eu tenho que olhar para minha mãe e falar, querida mamãe, o caminho do CLT é teu, não é meu. Às vezes isso é suficiente, você revelar, perceber e devolver para quem é. Devolver é simplesmente reconhecer. É reconhecer, mãe, isso é seu, isso não é meu. E se afastar desse lugar. Então isso às vezes é suficiente, porém,
depende quanto estrago fez lá na tua alma. Bagunçou tua autoestima, bagunçou tua autoconfiança, tem outras. Por isso que eu falo, não adianta só você perceber, escutar um conteúdo da internet e falar, eu tenho isso, mas mas às vezes já gerou tantos conflitos internos e tantos outros emaranhados que agora eu preciso resolver o problema do que eu não resolvi lá atrás, que gerou outros problemas.